Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, como sempre fazemos aqui no início das nossas reuniões, pedimos aos irmãos e irmãs que silenciem os respectivos telefones celulares e vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários, dando uma boa noite a todos e a todas aqui presentes, e vamos fazer a nossa oração. E para tanto estamos pedindo a Lucas para realizar. Querido Mestre Jesus, ao iniciarmos mais um encontro de estudos do Teu bendito Evangelho, elevamos os pensamentos ao Senhor com muita gratidão, Mestre, por nos permitir a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em vosso nome, sob as luzes da doutrina que tanto tem nos ajudado a compreender o seu Evangelho de amor, de sabedoria e de paz. Rogamos ao Senhor, querido amigo, que nos ampare e nos ilumine a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, bem como também, Mestre, os nossos irmãos e irmãs que não puderam estar aqui hoje conosco, bem como também aqueles que depois assistirão, acompanharão esses estudos por meio aí da tecnologia que temos na nossa atualidade, para que todos possamos, nesse instante, receber bênçãos de paz, de muita fé, de muita confiança em Deus. Rogamos ao nosso Pai amantíssimo que continue a amparar essa casa, a todos os seus tarefeiros e frequentadores, encarnados e desencarnados, para que possamos todos, numa só família, recebermos as bênçãos do alto e aprendermos o Evangelho que tanto tem nos ajudado. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários desta noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Nós temos hoje o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Buscai e Achareis, o item 6, observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Um côvado são 60 centímetros. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora,
Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã guardará de si a cada dia basta o seu mal. São ensinamentos para a eternidade de Jesus, transcritos pelo evangelista Mateus, no capítulo 6, versículos 19, 21, 25 a 34. Meus queridos irmãos, minhas caríssimas irmãs, eu me recordo na minha quase inexistência de fé, há muitos anos atrás, quando começando minha vida profissional, uma dificuldade danada, um profissional liberal extremamente inexperiente e tendo meu irmão como meu braço forte, mas diante das preocupações do mundo, de o que eu vou comer, o que eu vou vestir, né? O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou ter condições de ter uma vida digna? E conversando às vezes isso, ainda solteiro com meus pais, eu me lembro sempre da minha mãe se reportar a esse item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, trazidos aqui pelo evangelista Mateus. E todas as vezes que as dificuldades chegaram, os desafios vieram e vêm até hoje, não é outra página que a gente deve abrir, consolar e se inspirar. Porque a afirmação de Jesus é absolutamente clara. É clara como a luz do sol no pleno zênite. É clara como a luz do sol ao meio-dia, né? E nos mostra de maneira muito efetiva de que nós não temos que temer absolutamente nada quando nós procuramos dar o melhor que nós temos, quando mesmo nas necessidades, mesmo nas dificuldades, nós procuramos agir corretamente, nós procuramos pela força do trabalho buscar o sustento para as nossas vidas. Não tenham dúvida que o sustento virá, que o necessário nós haveremos de ter. E para isso é preciso que nós tenhamos confiança em Deus, confiança e esperança. E essa é a lição que nós trazemos para todos vocês aqui nessa noite. Eu combinei com o Lucas aqui que a gente viesse trazer, a tentar reproduzir a mensagem de alegria que o Evangelho nos concede, a mensagem de esperança, esperança do verbo esperançar, esperança de quem busca, esperança de quem trabalha no sentido de alcançar as vitaminas, os carboidratos, as necessidades que o corpo físico tem, mas que também busca o aprimoramento de ordem moral, para que essas proteínas e esses carboidratos não se transformem no excesso, que muitas vezes é excesso de toda ordem, que muitas vezes nos infelicita. Então nós temos que guardar a primeira palavra, o primeiro sentimento que eu gostaria de compartilhar com vocês, do fundo do meu coração, é o sentimento da confiança em Deus. É o sentimento da confiança no nosso Pai, que não permite jamais que os seus filhos sofram. E não tendo sido Ele o criador do sofrimento, a dor é uma criação genuinamente humana. Ele se utiliza da dor para nos alertar e nos fazer andar, nos fazer caminhar, como sempre falamos aqui nos nossos estudos nessa casa.
Então, mesmo que apareçam aqueles que, anotando o nosso entusiasmo, especialmente o entusiasmo na fé que nós abraçamos, nos repelem, às vezes nos discriminam, às vezes nos criticam, nos ironizam, nós ainda precisamos confiar em Deus, porque temos nele a nossa absoluta e insubstituível força. Muitos, segundo Emmanuel, que nos conhecem o coração aberto, cheios de sentimento, ainda que de uma maneira inicial, procurando elevar esses sentimentos que se encontram dentro de nós e tentam abusar desses sentimentos, ainda assim Deus nos defende, Deus nos protege, Deus nos abraça, Deus nos guia. Muitos que nos julgam às vezes doentes, e aí doentes do ponto de vista espiritual e do ponto de vista das limitações intelectuais humanas, muitos que nos julgam assim, incapazes, não são necessariamente aqueles que irão nos abater, se nós compreendermos e tivermos em nós a certeza de que Deus nos fortalece. Muitos que nos examinam, que verificam os nossos passos e que às vezes dentro da própria comunhão de fé que nós participamos, às vezes nos zombam da dedicação, confundindo muitas vezes com o excesso, o fanatismo, né? Mas contudo, a partir do momento em que nós registramos o amor aos compromissos que nós assumimos, no nosso caso com a bendita doutrina espírita, não tenhamos dúvida de que Deus não nos desampara. Portanto, outros que nos assinalam a bondade, o desprendimento e ainda assim nos crivam de ironias, não nos esqueçamos de que Deus contabiliza os nossos gestos e não nos abandona. Continuando pelas nossas vidas, talvez alguns não desejam que nós escutemos o próximo, de que nós convivamos com aqueles que necessitam, que sejamos solidários, empáticos, amigos, altruístas, e em muitas ocasiões duvidam dessas obrigações que todos nós temos em enobrecer as nossas condutas. Mas não nos esqueçamos jamais de que Deus sempre nos livra do desequilíbrio e do mal. Muitos nos desconhecem o esforço do trabalho, seja no trabalho, aquele trabalho serviço, que é o que nós realizamos na casa espírita, que nós com tanto amor abraçamos, e muitos desconhecem ou não dão qualquer valor ou valorizam de maneira secundária esse esforço que nós desenvolvemos. Mas jamais esqueçamos que Deus nos acompanha as tarefas de cada dia e nos abençoa. E por fim, Emmanuel nos convida para que prossigamos adiante, confiando na presença e na justiça de Deus, porque Deus nos concederá hoje e sempre tudo aquilo que seja melhor. Então, meus irmãos, com essa mensagem assim, de muito otimismo que nós começamos os nossos estudos dessa noite, com os corações repletos de alegria, porque essa alegria está depositada aos pés do Altíssimo. Não é alegria que muitas vezes nós exteriorizamos em razão de situações passageiras. Não é alegria fugaz de momentos que a convivência social nos permite. Não é alegria de uma vitória profissional, que pode ser amanhã seguida de uma derrota profissional. Não é alegria das conjunções humanas. É alegria desse contato constante que a gente, a duras penas, e eu digo a duras penas não pelos nossos irmãos de humanidade, mas por causa das nossas próprias deficiências, das nossas próprias dificuldades, nós procuramos buscar
E com isso, o tempo vai passando e apesar das dificuldades, meus irmãos, minhas irmãs, os momentos de alegria, porque são decorrentes das vitórias difíceis que nós buscamos e conquistamos, vencendo o homem mau, entre aspas, dito por Paulo de Tarso, dentro de nós, homem no sentido bíblico, né, da palavra, buscando deixar para trás aqueles espinhos na carne que ainda insistem em fazer com que nós não saiamos do lugar do ponto de vista da evolução própria, individual, e de repente nós conseguimos pequenas conquistas, repetimos atitudes acertadas, contrárias àquelas tendências que nós tínhamos e que trouxemos nessa encarnação, e aí nós vamos ficando felizes. Já conseguimos conviver bem, ou melhor, com as pessoas, já não somos tão bons na memória afetiva, no sentido de guardar os rancores, já começamos a esquecer os momentos ruins, que muitas vezes foram protagonizados pelo nosso próximo, sejam eles os familiares, sejam eles os colegas de trabalho, sejam eles no governo, sejam eles na sociedade, em que lugar estiverem, já conseguimos enxergá-los de uma maneira diferente, de uma maneira mais cristã, de uma maneira mais compreensiva, no sentido de compreender finalmente que os erros que muitos desses irmãos demonstram são erros que nós também possuímos. E com isso, nós vamos avaliando a humanidade com um pouco mais de senso de fraternidade e de pacificação. Com isso, eu trouxe aqui para a leitura, porque eu não ousaria definitivamente tentar reproduzir uma página que é de autoria do Chico Xavier. E essa página chama Confia Sempre. E é simplesmente maravilhosa. Enche o nosso coração de esperança, de certeza de que mesmo nos momentos difíceis, das doenças, das necessidades, dos desamores, das dificuldades, Deus não nos abandona, meus irmãos. Ele está conosco, Ele está junto a nós, Ele vai nos dar a bênção do tempo para fazer com que todos nós consigamos vencer as dificuldades, os problemas, as nossas deficiências. E nós vamos transformando dias muito tristes, épocas muito difíceis, em dias melhores, mais amenos, em dias em que nós vamos comemorar aquelas vitórias que eu falei aqui há pouco, que são aquelas vitórias que nos trazem aos poucos o verdadeiro sentido da felicidade. Então Chico nos diz o seguinte: confie sempre, não perca a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Então nós não podemos perder a nossa fé. Nós temos que ter a convicção de que o Pai é o Pai dos milagres, é o Pai das transformações, é o Pai que nos traz a felicidade sempre, nos indicando o caminho para que nós possamos conquistá-la. Continua o Chico, meus irmãos, minhas irmãs: crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, prestem bem atenção nisso que o Chico nos mostra, de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. O maior infortúnio é sofrer a privação da fé e seguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje
É possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Então, meus irmãos, amanhã será um novo dia. E o Pai não nos deixa desnudos das forças e das energias. O Pai não nos priva do sustento das nossas vidas, diz aqui o Cristo. E a vida, acima de tudo, é muito mais do que as coisas de ordem material, nos ensinou Jesus. A vida é algo que está para nós como nos colocando um desafio constante em nós vivermos do mundo e não pertencermos exclusivamente ao mundo. Nós temos outros desafios importantes que podem correr perfeitamente em paralelo com os desafios da vida, considerados tais como a profissão, como a vida em convivência social, como os nossos gostos, como os nossos desejos naturais, o descanso, o lazer. Isso tudo faz parte da vida. Mas o que nós não podemos é dar a esses momentos ou a esses valores absoluta prioridade. Nos esquecemos de que nós temos um espírito que um dia vai alçar voos ao mundo espiritual e precisa estar carregado do patrimônio verdadeiro que não perece, que são as virtudes e o conhecimento que com muito esforço nós procuramos adquirir aqui na terra. Emmanuel, do livro Vinha de Luz, nos traz um ensinamento aqui em uma página. É a possibilidade que os grandes sábios têm de ensinar muito, dizendo muito pouco. E Emmanuel, nessa página, cujo título é Saibamos Confiar, em que ele comenta Mateus, capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos. E como nós andamos inquietos, preocupados? Quantas vezes nós nos abeiramos do nosso local de oração, exteriorizando a Deus uma inquietação intensa, com problemas que às vezes temos? Quantos irmãos e irmãs nos procuram, ou procuram as casas espíritas, exteriorizando os dramas que temporariamente estão lhe envergando a serviço, lhes preocupando, lhes trazendo tristeza? Mas não andeis inquietos, porque nós temos Deus, meus irmãos, e nós temos o Filho querido que Ele nos mandou e que nos trouxe a grande notícia que a humanidade pôde receber e que jamais foi superada por uma outra notícia qualquer, que foi a notícia da Boa Nova, do Evangelho, que fez com que nós conseguíssemos enxergar a vida por um outro prisma, por uma outra lente, nos dando muito mais forças, muito mais capacidade de suportar as dificuldades. E não bastasse isso, um sábio abençoado da França dedica grande parte da sua vida, já na experiência, a trazer a mensagem dos espíritos superiores para que nós pudéssemos reviver esse evangelho que achava em segundo plano pelas cogitações humanas e iluminando ainda mais essa boa nova de Jesus, que foi o Espiritismo, que hoje nos fala do mundo espiritual, nos fala das multiplicidades da vida, nos fala da reencarnação, nos fala da razão da dor, nos explica as muitas moradas do universo, nos conclama a viver praticando a verdadeira e pura caridade, não como uma mera manifestação de esmolas ou de bens materiais, mas uma manifestação do sentimento mais apurado, que nós preparamos para nós, dando aos nossos semelhantes. E quanto mais nós transferimos esses sentimentos verdadeiros, inclusive na forma de esperanças e consolações, mais nós nos enriquecemos deles.
Emmanuel nos diz então que Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Porque quem ler o texto evangélico e não estiver atento, ou não estiver com o coração e a mente iluminados pela chave da interpretação de Kardec, pode imaginar, quer dizer que eu posso me sentar em berço esplêndido e esperar que o pão, o peixe, o alimento, as roupas, enfim, tudo vai cair por obra e misericórdia de Deus. O universo funciona a partir de leis perfeitas. Lei da conservação, lei da perpetuação da espécie, as leis gravitacionais, as leis biológicas, as leis químicas, e tem também a lei do trabalho. E o trabalho é uma necessidade da vida. O pai trabalha constantemente nessa criação inquestionável e às vezes incompreensível para os próprios sábios, que é o universo em que nós todos estamos inseridos. Então Jesus não recomenda a indiferença ou irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pelo contrário, meu pai trabalha e eu trabalho também. O mestre não parou um minuto sequer. E quando sua mãe um dia, junto com Isabel, mãe de João, cogitou de levá-lo para fazer vamos dizer assim, um treinamento, para fazer um internato com os essênios, porque ela se apavorava com a inteligência daquela criança, que discutia com os doutores da lei, que discutia com os sábios, que os enredava, que os deixava em contradição, que tinha conceitos maravilhosos, que um dia chegou em casa de mãos dadas com o conhecido ladrão daquele tempo, pedindo ao pai que lhe desse o alimento. Então aquele mesmo Cristo que já infante demonstrava toda a sua grandeza, percebendo as ideias santas, os objetivos santos de sua mãe, como só as mães têm, chamou seu pai e pediu a ele que o aceitasse na carpintaria para que ele o ajudasse a trabalhar. Então o trabalho é lei da vida, né? Aliás, nós temos até uma música aqui que depois o Lucas fala para nós. O trabalho é lei da vida, auxiliar é dever. É isso aí. Bom, meus irmãos, continua aqui Emmanuel. Jesus pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. E aqui, meus irmãos, nós elegemos aqui para uma reflexão essa expressão pessimismo crônico, né? Se nós acordamos de manhã achando que o dia vai ser ruim, com toda certeza vai existir pouca possibilidade de que o nosso dia seja bom. Sabe por quê? Porque por mais que os nossos amigos espirituais se esforcem em nos ajudar, se nós estamos com a nossa vontade viciada pelo pessimismo, as nossas atitudes não vão ajudar. E eles nos respeitam, eles nos inturam. Faz isso não, faz isso aqui, vai dar mais certo fazer isso aqui. Não, está errado. Hoje está um sol bonito, tá sol, mas vai chover, né? Meu serviço é um problema, detesto trabalhar, né? Ou seja, se nós não tivermos consciência de agirmos para que as coisas deem certo, é evidente que elas têm tudo para dar errado, né? Então esse pessimismo crônico, nós precisamos ter muito cuidado com essas opiniões. Nós não podemos jamais nos deixar vencer por elas, de que tudo está ruim, de que não tem jeito para isso, de que não tem jeito para aquilo, de que não tem jeito para fulano, para Beltrano, né? Nós temos que compreender o que é a esperança, que é uma das virtudes que Jesus coloca como virtude essencial, né? Ou seja, a esperança do verbo transitivo direto, esperançar, né? Que é o quê? Ir buscar, ir ao encontro da nossa felicidade, logo pela manhã, após a nossa oração, de preferência,
Porque a oração vai nos ajudar a buscar esse momento íntimo, né? Melhor, para que nós possamos passar um dia feliz. Essa esperança que significa muito mais do que crer, né? Porque a esperança do verbo esperar é diferente. Esperar que caia, que o emprego bom apareça, esperar que uma oportunidade venha, esperar que eu receba isso, eu receba aquilo. Não, nós precisamos da esperança, do verbo esperançar. Nós precisamos buscar a nossa felicidade, seja nas conquistas de ordem material, seja principalmente as conquistas de ordem moral. Nós precisamos buscar o nosso crescimento. É por isso que Jesus conclamou a humanidade que trabalhasse. Jesus não pregou uma fé que fosse ociosa, contemplativa apenas. A fé que o Mestre nos trouxe foi a fé operosa. Ele deixa como legado a única instituição existente no mundo que ajudava os velhos, que ajudava os doentes, que ajudava as crianças, que ajudava os perseguidos, que era a Casa do Caminho, que foi criada por inspiração dele. E não existia outra similar no mundo até então conhecida, né? Então, a esperança vale aquela em que a gente crê na possibilidade de conquistar e trabalha para que essa conquista venha em prol de uma construção de dias melhores para todos nós, né? De modo que continua Emmanuel aqui nessa página nos dizendo o seguinte: ainda nos defrontaremos, mesmo trabalhando, mesmo tendo esperança, mesmo buscando, nós nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Ou seja, todas as dificuldades que a vida de expiação de provas são capazes de organizar contra nós, estarão presentes. Ninguém tem a ilusão de que vai viver uma vida tranquila, sem problemas, sem desafios, sem dificuldades, porque a vida é a prova buscada, como nós sabemos, né? Então, o que nós não podemos é amofinar com essas dificuldades. Nós temos que saber confrontá-las, né? As coisas mais importantes que nós temos, quando não temos mais nenhuma coisa em nossas vidas, é a fé em Deus e a esperança. Ou seja, quando a gente perde tudo, nós temos que ter a fé em Deus. Foi o que Jó fez. Ele era riquíssimo, tinha uma família maravilhosa, Deus lhe tirou tudo, conforme nos diz a Bíblia. E por fim, não colocou doente numa estrumeira. E no entanto, Jó jamais reclamou do Criador. Pelo contrário, ele elevava o pensamento a Deus, bendizendo a figura do Pai, porque aquilo era para testar a sua fé. E ele sabia perfeitamente que um dia aquilo ia passar. E a partir do conhecimento do livro de Jó, do Velho Testamento, nós vamos identificar alguém que passa para a humanidade como símbolo maior dessa confiança em Deus e da fé no Criador e da fé em si mesmo. Eis que Jó melhora a saúde, volta a trabalhar, constrói um patrimônio ainda maior e recupera a sua família. E vive feliz, como nos mostra o Velho Testamento. Então, meus prezados irmãos, nós não temos definitivamente o direito de perder a fé, de perder a esperança, mesmo diante das dificuldades duras que às vezes nos pegam aí pela vida. Conta-nos um livro de figuras importantes que eu tenho na minha casa, a figura de Albert Schweitzer, um médico que viveu no século XX e que, de tão bom que ele foi, fez um trabalho maravilhoso na África e acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1952. Olha o que ele dizia, abre aspas: a tragédia não é quando o homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Isso é de Albert Schweitzer, uma pessoa que acreditou na grandeza de Deus e como médico amparou seus semelhantes.
silenciosamente nos rincões lá da África, até um dia ser reconhecido pelo mundo inteiro como um benfeitor da humanidade. Ou seja, a tragédia não é quando nós morremos, né? A tragédia é quando morre dentro de nós, enquanto nós estamos vivos. Aquilo que morre de bondade, de fé em Deus, de criação, de certeza da criação divina, de convicção de que hoje está difícil, mas amanhã vai ficar menos difícil, e daqui a algum tempo eu estou sorrindo de novo, eu estou feliz de novo, porque eu acreditei na grandeza e na bondade divina, e trabalhei para que as dificuldades passassem, as dificuldades ficassem para trás. E, meus irmãos, finalizando aqui a página de Emmanuel, que é a página Saibamos Confiar, ele termina aqui dizendo o seguinte para a gente, e eu já vou também apagando as velas aqui da minha locução. Ele diz aqui o seguinte: em todos os lugares há derrotistas intransigentes. E aqui, saindo do comentário eminentemente evangélico, vamos concluir aqui entre nós. O derrotista, o pessimista crônico é muito chato, não é? É muito chato. A pessoa que nunca tem uma palavra de alegria, de esperança, de que algo está bom, meu Deus, que coisa difícil. Temos que nos acautelar contra ela, né? Então, em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura, ou seja, brilha no ponto mais superior do céu, no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes e, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte, e, se pudessem, pintariam o firmamento de cor negra para que a mente do próximo lhe partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve a milênios. E em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? E para os pessimistas de plantão, os derrotistas crônicos, nós encerramos a nossa participação e lembramos do grande poeta Nelson Cavaquinho, que dizia numa canção lindíssima de sua autoria, que o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Que Jesus nos abençoe. Coragem. Se o desânimo procura mergulhar-te na amargura, não esqueça, meu irmão, que a vida por toda parte é nova luz a buscar-te em doce renovação. Na mágoa que te domina, repara a bênção divina a brilhar aqui e ali. Tudo é esperança e beleza, no trono da natureza, na glória do eterno bem. Da noite estranha e sombria, a soma envolvente o dia, e a treva faz esplendor. Do inverno que dilacera, vem o sol da primavera, e o espinho revela a flor. Da serra empedrada e feia, desce o regato que ondeia em generosa canção. Do charco de baixo nível, desditoso e desprezível, ressurge o calor do pão. Coragem, recorda o ninho, suportando de mansinho toda a fúria do escarcéu.
E do além, tranquilo ao vê-la, coragem, repete a estrela, sorrindo no azul do céu. Assim também cada hora trabalha, porfia e chora, guardando a fé clara e sã. Padece, mas busca a frente, lembrando constantemente que o dia volta amanhã. É uma poesia, meus irmãos, de João de Deus, com a qual nós começamos aqui a nossa participação. A mensagem que nós comentamos aqui hoje é uma mensagem de Jesus no Evangelho, cheia de beleza, de simplicidade e de sabedoria. Como Jesus falava de maneira simples, mas de profunda emoção, de profunda capacidade de tocar fundo o nosso sentimento. Certamente, num dos dias que ele estava reunido com a multidão, com o povo, muitos ali deviam estar inquietos, inseguros, preocupadíssimos. Oh meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Que roupa eu vou vestir? Onde é que eu vou me abrigar do frio? Onde é que eu vou ter uma sombra para aliviar o calor, do verão, da primavera? E diante daquelas inquietações que as pessoas esboçavam e mostravam ali para ele, Jesus recorre à natureza e, simplificando aqui a beleza do que o Cristo fala, ele dizia o seguinte: olhem os pássaros do céu, eles não plantam, não colhem, e Deus não deixa faltar o alimento para eles. Vocês estão preocupados com o que vestir? Olha o lírio no campo, olha a flor que brota. Nem Salomão, que foi um rei grandioso dos judeus, em toda a sua grandeza, se vestiu tão belamente como um lírio, ou hoje em dia como uma orquídea, que às vezes a gente observa e admira. E vocês não são muito mais importantes para o nosso Pai do que um lírio, do que uma planta que um dia cresce, mas um dia seca e vai voltar ali seus elementos para a terra, para que daí um tempo brote de novo? Por que vocês se inquietam tanto pelo que vão comer, ou pelo que vão vestir, ou por onde vão se abrigar? Olha como é que Deus cuida de sua criação na natureza, alimentando um passarinho e vestindo uma flor de uma maneira tão linda. Por que essa inquietação toda? E logo em seguida, o Cristo só coloca uma condição para a gente. Ele fala assim para a gente: busquem primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Então é como se o nosso mestre amado dissesse o seguinte: olha, para que não lhes falte o necessário, Deus sabe do que vocês precisam. Agora, não se afastem do Pai, não se ausentem do Pai, porque aquele que se afasta da bondade e do amor do Pai, o que acontece? Aí Jesus outro dia contou outra história, contou a historinha do filho pródigo. Um filho que vivia junto ao pai, tinha tudo que o pai podia lhe proporcionar, do melhor, até o dia em que ele pede para o pai a parte dele, sai pelo mundo afora para viver a vida, para ter suas próprias experiências, e ali, de amargura em amargura, de decepção em decepção, vai sendo trabalhado pela dor, até que ele chega ao fundo da miséria, partilhando, dividindo a comida com os porcos. E ele então se lembra do amor, da bondade do pai, volta para junto dele, e o pai o recebe cheio de amor e carinho, e festeja a chegada daquele filho que para ele era como uma joia rara, que estava perdida e foi encontrada. Então, meus irmãos, o Cristo nos fala: não se afastem do Pai, não desprezem as lições do Espírito, levem a sério que vocês estão dentro da eternidade, que vocês não estão aqui de passeio nem de brincadeira. Nós somos eternos e estamos tendo uma experiência provisória na carne. Agora, durante toda essa experiência, enquanto a gente se esforçar em estar na companhia de nosso Pai Criador, seja nas orações, mas seja principalmente, meus irmãos, com um esforço sincero de viver o Evangelho, o necessário não nos faltará. Mais adiante nós vamos ver
e nós todos já ouvimos falar de que na casa do justo não falta o pão. Aquele que se esforça com honestidade, que procura viver o melhor de acordo com as leis divinas, nunca vai ficar desamparado. Mesmo que às vezes o amparo nos chegue de uma forma inimaginável, mas ele vai chegar. Nós vamos ser amparados de uma forma ou de outra. Vejam aqui agora, para a gente ilustrar, um caso ocorrido com o Chico, que foi o seguinte. A madrinha do Chico, às vezes, passava tempos entregues à obsessão. Assim é que nessas épocas, a exasperação, ou seja, o nervosismo, a irritação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino a vários dias de fome. Então ele, aos 5 anos, ficou órfão de mãe. O pai, com muitos filhos, entregou ele para ser cuidado pela madrinha, que infelizmente era uma mulher que tinha um processo obsessivo seríssimo e, portanto, era instrumento ali das trevas para afetar aquela criança simples aqui do interior de Pedro Leopoldo, mas que trazia um coração e uma missão grandiosa. Então, o que as trevas buscavam? Anular aquela luz que um dia ia brilhar de maneira resplandecente. Certa feita, fazia 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. Quem é pai e mãe sabe a fome que o filhinho sente. Imagine deixar um filho 3 dias sem comer nada. Era a situação que ele estava. À tarde, na hora da prece, encontrou sua mãezinha desencarnada. Ele enxergou ela nos fundos da casa dele, que lhe perguntou o motivo da tristeza com o qual se apresentava. Mas a senhora não sabe, mamãe? Tem passado muita fome. Ah, meu filho, você está reclamando muito, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Ela sabia que no fundo não era isso. Mas o sofrimento, meus irmãos, muitas vezes ensina a gente o quê? A ter força na luta. Ele era trabalhado ali desde pequenininho, a passar por muitas dificuldades. Então, quando a gente estiver passando muita luta, lembrem que a gente está sendo preparado para ficar mais forte, ficar mais cascudo, como se diz. Mas hoje, bem que eu queria, mãe, comer alguma coisa. Sua mãezinha o abraçou e lhe falou: continue rezando e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso, e daí a instantes, um grande cão da rua entrou no quintal de casa. Aproximou-se dele e deixou cair da boca um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Não sei se todo mundo conhece, eu já vi o jatobá. Uma semente compridinha assim, ela é verde por dentro. Tem gente que gosta, né? Eu nunca provei, deixa eu ver. A Estela está falando que é jóia. Aí a mãezinha dele falou o seguinte: Chico recolheu alegre aquele fruto pesado, ao mesmo tempo que reviu sua mãezinha ao lado, lhe falando: misture o jatobá com água e você vai ter um bom alimento. E despedindo-se da criança, falou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Então, meus irmãos, vejam, quando Cristo dizia: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que Deus não nos desamparará. As dificuldades que o Chico vivia o prepararam para uma luta de dificuldades e sacrifícios. Agora, no momento da necessidade, o apoio chega, o amparo se faz presente e nós não vamos ser desamparados. Nós precisamos ter essa fé viva conosco, porque ela é capaz de nos dar uma força muito grande para a gente superar as dificuldades. Enquanto a gente esmorece, reclama, se queixa, se revolta, a gente se enfraquece cada vez mais, e um problema que seria resolvido às vezes com a providência divina é, como diz o ditado, vira uma tempestade em copo d'água. A gente aumenta a dimensão do problema que nós teríamos recursos para resolver, desde que estivéssemos buscando a Deus, buscando o reino de Deus e sua justiça.
Pois bem, meus amigos, cumprindo agora o nosso objetivo de estudo, Jesus, certa feita, se deparou com a necessidade de ensinar essa lição através de uma história para os discípulos. Certa feita, eles estavam reunidos na casa de Pedro e comentavam eles que a verdade constitui dever primordial acima de todas as obrigações comuns. Então eles diziam o seguinte: olha, o homem deve acima de tudo ser verdadeiro, ser franco, ser sincero. Vez ou outra a gente escuta, né? Uma ou outra pessoa dizendo assim: eu sou muito franco, eu não guardo o que eu preciso falar, não. O que eu preciso falar eu falo. E às vezes, meus irmãos, o que acontece com pessoas que assim pensam? Nem sempre é o momento de se dizer determinadas verdades, ou de trazê-la às vezes com toda a dureza que ela tem. Vocês lembram, por exemplo, uma lição que se chama A Visita da Verdade, de um homem que vivia numa caverna? Assim que a verdade se deparou-lhe através de uma luz muito forte e mostrou para ele toda a baixeza, toda a inferioridade dele, ele se apavorou e escondeu numa caverna ainda mais funda. Então, quando a gente às vezes tem algum conhecimento ou está diante de alguma verdade, nós temos que nos lembrar que acima da necessidade de sermos verdadeiros, existe a necessidade de sermos caridosos. A verdade pode ser adiada. Tem momentos em que a gente pode também dosar a verdade, né? Tudo visando o bem da pessoa que vai nos escutar. Porque sob o pretexto de ser verdadeiros, a gente aniquilar, desanimar, às vezes até destruir a esperança ou o estímulo de alguém, nós vamos cometer uma falta severa. Era o que eles comentavam. Esse era o tema da noite, era a discussão deles. Tanto é que Filipe afiançou que, a pretexto de cultivar-se a verdade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se a André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Então, daí a pouco, Filipe falou: sob o pretexto da verdade, a gente não pode acabar com a consolação. E André então se lembrou o quanto Jesus era verdadeiro e sincero. Em muitas ocasiões, por exemplo, diante dos fariseus, o mestre deixava claro alguns erros que eles cometiam. O mestre era muito verdadeiro. Só que Jesus resolveu trazer uma lição de maior profundidade para os discípulos e contou uma história. Vejam só. Dedicado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar a sua família, o seu barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrou no espírito e morreu após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Então Jesus começou a contar uma história que havia um homem que lutava muito pelo sustento da família, se dedicava horas, dias, anos ali para tentar proporcionar o melhor para os seus. Só que, tal como acontece muitas vezes à nossa volta, às vezes até conosco, a vida deu um reviravolta. E devido ali a um negócio mal sucedido, é como se ele tivesse quebrado, tivesse ficado insolvente, e aquilo ali foi um golpe tão severo para ele, porque ele sempre foi uma pessoa direita, honesta, cumpridor de seus compromissos. Ele não aguentou a vergonha, os dissabores, todas as amarguras que uma situação dessa trouxe na vida dele. E acabou tendo um desgosto severo, desencarnou. Entregue a si mesmo, ao pé de 6 filhos jovens. Então, quem que ficou? A viúva com 6 filhos. Enxugou o pranto, chamou os filhos em volta da velha mesa que tinham em casa e observou o quanto estavam amargurados seus filhos, parecendo absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo.
Então, entre eles, qual que era a opinião? Nossa, só papai foi embora. Meu Deus do céu. Tanta coisa ele fez por nós, ele que sempre trabalhou fora, a mamãe sempre ficou aqui em casa. O que há de ser da nossa vida? Né? E ficou aquele clima de desânimo, de pessimismo, de tristeza, que eles não viam uma solução pela frente. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou. E em seguida foi para dentro da casa, no seu quarto, de onde voltou trazendo pequena caixa de madeira cuidadosamente fechada, e falou aos rapazes. Então ela foi para dentro de casa, não falou nada com eles de primeira. Voltou de lá trazendo como se fosse um baúzinho de madeira, muito bem fechado, bem trancado, e resolveu, mostrando aquela caixa, aquele baú de madeira para eles, falou o seguinte: meus filhos, nós não nos achamos em tamanha miséria. Nesse cofre possuímos um valioso tesouro que a previdência paternal, que a preocupação, a previdência de seu pai lhes deixou. É uma fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos de ouro do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. É verdade, vocês têm conhecimento que nós temos compromissos aqui enormes para saldar. Todavia, não será justo o esforço de resgatá-las com a preservação do nosso legado? Vamos aproveitar o tempo melhorando a própria sorte? E se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Então, depois de explicar isso, ela disse o seguinte: olha, nós temos aqui algo, um tesouro que seu pai deixou, mas eu queria propor para vocês um desafio. Vamos deixar para abrir só se a miséria nos visitar. Antes disso, meus filhos, vamos aproveitar o tempo, a saúde que vocês têm, a condição de trabalhar, e vamos nos esforçar e ter por sonho, por objetivo, liquidar esses débitos que seu pai deixou, e nós somos capazes de fazer isso. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no rosto de todos. Ninguém discordou da sugestão da mãe. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo com muito esforço, em valoroso trabalho de colaboração. Então, como eles não tinham ali um patrimônio, alugaram uma terra, arrendaram ali um terreno e começaram o cultivo do trigo, que era um cultivo muito frequente na época do Cristo, de onde vem a farinha, de onde vem o pão, uma necessidade de primeira ordem, naquela época e ainda hoje, né? E com tanto desvelo, com tanto esforço se portaram, que após 6 anos, os débitos, as dívidas, os empréstimos da família estavam liquidados. Enorme propriedade rural foi adquirida e o nome do pai coroado de novo pela honra, pelo respeito e pela fortuna próspera. Deram a volta por cima. Depois de 6 anos, de chuva, sol, frio, calor, mas de muito trabalho, de muita confiança em Deus. E ali a mãe encorajando: vamos, meus filhos, não vamos desanimar, vamos em frente. Deus está conosco, Deus está nos protegendo, está nos amparando. Buscaram. Não ficaram esperando, por exemplo, que a dívida fosse esquecida. Não ficaram ali esperando, né, que ganhasse um prêmio de loteria. Não ficaram ali esperando para que um credor esquecesse daquilo. Pelo contrário, correram atrás, fizeram a parte deles. Quando já tinham superado de muitos bens perdidos pelo pai, ou seja, liquidaram tudo, já tinham ali um patrimônio em família, reuniram-se certa noite com a mãe, a fim de conhecerem o legado intacto.
Então eles perguntaram para a mãe: mãe, vamos agora abrir a caixinha? Abre o cofre para a gente ver o que o papai deixou para a gente. A velhinha trouxe o cofre com muito carinho, sorriu satisfeita e abriu com pouco esforço. Então não tinha muita dificuldade de abrir aquela caixinha, não. Para surpresa dos filhos, porém, dentro da caixa tinha somente um velho pergaminho com algumas frases de Salomão. E é muito bonito, vejam só. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. Estava refletindo em torno disso. Salomão queria dizer que, ainda quando a gente se entrega ao mal, nós temos outras chances que Deus nos concede para nos redimir. E continuando as frases de Salomão: o Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes, dos trabalhadores, enriquece para sempre. Os filhos então se entreolharam com muita alegria e emoção e agradeceram à mãe aquela lição inesquecível que o seu amor e a sua sabedoria havia lhes transmitido. Jesus silenciou sobre a expressão de alegria e curiosidade dos discípulos e, após pequena pausa, lhes concluiu: quem chamaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Quem falaria ali que ela contou uma lorota, uma mentira para os filhos? Era ou não era um grande tesouro aqueles princípios ali guardados? O tesouro verdadeiro, meus irmãos, são os princípios que a gente tem. Se eu tenho princípios, igual o Tionei há pouco nos lembrou aqui de Jó, quando ele perdeu tudo, ele chegou à seguinte conclusão: vocês acham que eu perdi tudo, mas eu tenho tudo porque eu tenho Deus. O que eu estou sem por enquanto, eu não perdi Deus dentro de mim, porque se eu perdesse Deus, aí sim eu era um pobre de espírito. Aí eu estava em grande dificuldade, mas Deus continua comigo. Então ele se considerava rico ainda. E continuou o Cristo dizendo: seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. Que a gente nunca destrua a esperança, o bom ânimo, a coragem que as pessoas trazem com elas. O grelo tenro, ou seja, a ervazinha que brota do chão, é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a chama da esperança. Então está aqui, meus irmãos, a conclusão de nosso querido Mestre Jesus, mostrando para todos nós que a esperança é um dom divino que nós devemos tanto cultivar como transmitir aos nossos irmãos de humanidade. Saiamos do pessimismo, do desânimo, da falta de fé e de coragem e enchamos os nossos corações de muita confiança em Deus, da certeza de Deus na nossa vida, inclusive nas horas de dor e de sofrimento, porque ali estamos aprendendo lições. O mal pode estar sendo amenizado, pode estar sendo diminuído, e a gente tem sempre a certeza de que Deus nunca está ausente. Que Jesus nos ampare a todos. Meus caríssimos irmãos, apenas como um apontamento final, nós resolvemos aqui no mês de maio estudarmos essa obra maravilhosa que é o livro Jesus no Lar. Nós vamos conjugá-la com o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós acabamos de ouvir uma lição aí maravilhosa.
E essa obra é o seguinte: muitos espíritas não a conhecem detidamente, né? Mas Emmanuel, no prefácio, ele fala aqui uma frase que resume exatamente isso que nós estamos a dizer. Diz Emmanuel: hoje, quase 20 séculos já são decorridos sobre as primícias da Boa Nova. O domicílio de Simão Pedro se transformou no mundo inteiro. Então essa obra que nos foi trazida pelo espírito de Ney Lúcio, psicografada pelo Chico Xavier, retrata exatamente as reuniões, os cultos do Evangelho no Lar, realizados por Jesus com os familiares de Simão Pedro. Nós vamos tentar trazer aqui, ao longo do mês de maio, esses instantes que devem estar gravados, com certeza estão gravados no mundo espiritual e nos foram trazidos por Ney Lúcio, que resgatou esses fatos verdadeiros dos registros da espiritualidade maior e nos trouxe alguns deles através da pena abençoada, a pena mediúnica e abençoada do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. Nós vamos agora fazer a nossa oração e pedimos ao nosso caríssimo, querido irmão Evandro para que realize a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, com os corações agradecidos por essa oportunidade, paz e reflexão acerca dos vossos ensinamentos, nós agradecemos, Senhor, pelas lições da noite, lições que fortalecem em nós a fé, a esperança, o bom ânimo, a coragem para enfrentarmos os problemas da vida. Nós somos viandantes há várias encarnações. E esse porto seguro tem nos mostrado, nos ensinado a respeito da lei de Deus. Pedimos que os nossos irmãos maiores estejam sempre ao nosso lado, trazendo conosco em nosso coração e na nossa mente esses ensinamentos que visam principalmente a nossa evolução e o nosso progresso. Abençoe-nos, Senhor, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Abençoe, Senhor, os nossos lares, os hospitais, os cancerosários, os leprosários, os manicômios, os presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que o emissário seu esteja presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da noite. Em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários da noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos e irmãs, os trabalhos de paz serão organizados através de uma fila que se organizará aqui no salão.